Seja bem-vindo ao nosso canal, que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Infantilização versus amadurecimento. Aprender a ser adulto, aprender a amadurecer, não é? Amadurecer faz aprender a respeitar ordens. Hoje a gente tem visto uma enxurrada de mulheres infantilizadas, eternas crianças, sem nenhum amadurecimento. Sabe? Mulheres adultas, quais crianças birrentas, que não querem fazer nada que não lhes agrade. Por isso que o aprender a amadurecer ajuda a aprender também a respeitar, a reconhecer autoridades, a aceitar e a cumprir ordens, e aí, nessa condição, aprender a conviver com qualquer tipo e qualquer nível de pessoa. Fica aqui com a gente que a gente vai falar de um assunto que é doloroso, que muitas pessoas não querem tocar, não querem ouvir, mas se a gente não falar, a gente também não pode ajudar. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para que você nos ajude a fazer com que o algoritmo impulsione a nossa mensagem. Nós tratamos de masculinidade voltado para dentro da palavra de Deus. Então, esses nossos assuntos aqui são pesados, né? Pesa a máquina, ela não consegue levar o nosso conteúdo. E para tornar isso mais fácil, a gente precisa da ajuda de vocês. Vamos lá, olha, a liberdade nunca foi sem limites. Nada na face da terra pode existir e ser sem limites para nós. E é por causa dessa condição de querer viver uma vida sem limites que a gente hoje tem mulheres adultas de 50 anos se vestindo como menininhas adolescentes e meninas adolescentes, não é, de 20 anos, querendo ser criancinhas birrentas. Então, mulheres infantilizadas que não aceitam que a sua liberdade seja restringida, que haja um limite. E essas meninas, essas mulheres estão vivendo na mesma condição de criancinhas, de crianças rebeldes, crianças sem limites, mas também sem nenhuma educação, sem nenhum respeito e também, não é, com muitas portas fechadas na vida e com uma carga de retorno, não é, da lei do retorno grande para cima delas. Olha, eu quero assistir com vocês um vídeo aqui primeiro, para depois, em cima do que essa mulher vai falar, a gente falar alguma coisa. Vamos assistir esse vídeo. Uma moça de décadas atrás, com 20 anos, ela já tinha total capacidade de assumir a sua família. E o rapaz a mesma coisa. Hoje em dia, são adolescentes. Há décadas atrás, qual era o modelo familiar? As famílias eram famílias numerosas. Uma mãe que não tinha ferro de passar, não tinha máquina de lavar. O que acontecia? Os mais velhos já começavam a trabalhar em casa, a cuidar dos mais novos. As mais velhas aprendiam a ser mãe como? Com seus irmãos. Não era novidade quando uma moça casava e tinha filhos, ai meu Deus, o que eu faço? Não, ela ajudou a educar 5, 6 irmãos. E os mais novinhos, quando chegavam na idade de casar, a irmã mais velha já tinha um monte de filho. Eles cuidavam dos sobrinhos. E esse desenvolver desses papéis ajudava o quê? No amadurecimento. Ajudava no amadurecimento. A gente vai parar aqui. A educação pertence à família, formar seres humanos pertence à família. Se não tem família, aí a mentalidade vai para uma condição de mentalidade reversa. Você quer uma coisa, mas você faz outra, porque é isso que as mulheres estão vivendo hoje. Elas querem ser, né? Porque estão induzidas, e olha, quando a gente fala isso, que elas estão induzidas pelo feminismo, isso não tira a culpa nem a responsabilidade das mulheres. A gente tem de ter maturidade. Aí a gente entra de novo na questão do amadurecimento, da gente saber discernir as coisas. Esse lado do amadurecimento, para não trazer essa mentalidade reversa de você querer ser empoderada, porque o feminismo induziu essa mentalidade dessa palavra que não existe, porque a mulher nunca consegue chegar nesse ponto. Então,
você se sente isso e ao mesmo tempo age como uma criança dentro de padrões completamente fora daquilo que você fala que você é. Não, você pode fazer, você não precisa de um homem te defender. Você pode se defender, pode, e ao mesmo tempo infantilizada e agindo como uma criança. Como que é que as mulheres eram forjadas no caráter de mulher? Ali, junto com a mãe, dentro de casa, auxiliando junto com a mãe, como que o homem era forjado no caráter de homem, ali, junto com o pai, crescendo com o pai, e nessa de levar para fora de casa, tirar de dentro de casa, que não foi, não é? Os capitalistas e assim, porque os progressistas são os capitalistas, né? Os grandes donos do mundo, inclusive lá dos narcos, né? Das milícias, dos ilícitos também. Então, eles estão no âmbito empresarial, que eles tornaram lícito para, não é ali, maquiar, como é que a gente fala? Para poder lavar uma outra coisa que vem de outra fonte. Aí joga o homem para fora de casa, tira ele de trabalhar naquilo que é deles, naquilo que é próprio, e valorizar ali o crescimento empresarial familiar, e cria a mão de obra trabalhadora. E aí a pessoa vai ter de aceitar as condições que o outro lá fora impõe para ele, e também destrói a empresa familiar, né? O crescimento empresarial familiar, não é? A evolução familiar. Você domina só aqueles senhores que conseguem mandar na massa trabalhadora. Então, o pai ensinava ao filho, a mãe ensinava ao filho, e eles aprendiam e desenvolviam suas capacidades de controle emocional. Ali, olha, eles aprendiam a compartilhar, a compreender, a resolver conflitos, a ter de conviver no meio de conflitos, também a ser melhor, a vencer, a superar. Isso criava habilidade na mulher de resolução, de fazer, de buscar, e nisso ela se tornava uma companheira, uma ajudante. Isso era possível para ela depois, dentro da própria casa dela, resolver as pequenas situações, sim, porque dentro de casa o que ocorre são pequenas situações, são mínimas, por mais que a gente aumente, por mais que a gente ponha uma lupa para a gente poder enxergar aquilo de modo maior, ou queira, né, um microscópio para ir lá no fundo assim e enxergar grande uma coisa pequena. Por mais que a gente faça isso, as condições familiares ensinavam as pessoas a resolver e a se tornarem, se transformarem em pessoas melhores, e isso manter o estado de crescimento e desenvolvimento pessoal de cada elemento daquela família. Do maior ao menor, todos recebiam modelos para seguir em frente. Hoje, nós estamos desorientados, todos nós estamos desorientados. E aí, vivendo dentro dessa condição, e principalmente a mulher, dentro de uma condição de mentalidade reversa. Não amadurece nunca, é infantilizada para o resto da vida, onde ela se diz ser uma coisa, mas pratica e vive em outro universo. Hoje nós temos homens culpados e penalizados. Nós temos um caminho sem volta. O que nós podemos fazer para melhorar essa situação nesse tempo, enquanto mulheres, para ajudar meninos e meninas, jovens e moças, para que esses daí enxerguem os abismos que foram criados e não entrem? O que você diz das mulheres infantilizadas, das mulheres que nunca amadurecem, das mulheres com essa mentalidade reversa? Deixa aí nos comentários. Não sai daqui também sem conhecer Criados para Governar, o Método de Cristo, Semelhante a Ele, Mentalidade de Leão, livros extraordinários
que foram produzidos para capacitar e o homem, através deles, ver o quanto é grande, o quanto é poderoso. Também tem um material de treinamento, é um treinamento completo que tem no Seja Membro sobre a ordem de Deus e o poder do homem. Vai lá, confere esses materiais e que Deus traga crescimento exponencial para a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente.